Salmo capítulo 5. Vamos ler. É um salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Iniquidade é o oposto de piedade. O que é piedade? Piedade é obedecer à Escritura. Então, o que é uma pessoa iníqua? É uma pessoa imoral, é uma pessoa que desrespeita a Escritura, que desrespeita os mandamentos de Deus. Portanto, iniquidade é sinônimo de pecado. Então, vamos continuar. Verso 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Na nova versão internacional em inglês, essa expressão aqui, e contigo não subsiste o mal, é traduzida assim: os maus não são bem-vindos. Parece algo diferente, mas está muito correto com a ideia aqui. É isso mesmo. Os maus não podem, contigo o mal não subsiste. Ora, se o mal não subsiste com Deus, é óbvio que os malignos não são bem-vindos. Esse é o sentido. E eu vou tentar mostrar que o contexto é bem isso mesmo. Veja, no verso 4 ele está dando uma sentença. Os homens maus não são bem-vindos. Deus, ele não tem prazer com o pecado. É o que diz o verso 4. A partir daí, o salmista vai dar detalhes dessa sentença. Mas aqui está o resumo de toda a sentença do salmo. De tudo aquilo que o salmista vai falar. Aqui está um resumo. Agora ele vai dar os detalhes disso. Dessa maldade humana. E da reação de Deus diante da maldade humana. Veja. Primeiro exemplo. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário. Sanguinário é o homem que ama o sangue, ama derramar sangue, é o homicida. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. O fraudulento é o petista, o Lula. Fraude, engano. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Ou seja, eles não são verdadeiros. Quando eles abrem a boca, quando eles falam o bem, não é verdade. Eles estão apenas preocupados em puxar o saco. Eles não são verdadeiros jamais. Eles são falsos. Eles estão sempre falando bem, mas com algum interesse maligno por trás. Verso 10. A sentença, o diagnóstico final, a sentença final de Deus e de Davi aqui é: declara-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Essa é a sentença de Davi. Verso 11, e óbvio que é a sentença de Deus aqui, porque Davi está inspirado pelo Espírito Santo. Verso 11. Mas, e aqui o mas é fundamental, mas, porque há uma mudança aqui, a chavinha parece que vira. Mas, regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Repara nisso aqui. Frisa isso aí. Tu abençoas o justo. Deus abençoa o justo. E como escudo os cercas da tua benevolência. Como que nós interpretamos esse salmo? Baixa só um pouquinho meu retorno. Só um pouquinho. Como que nós interpretamos esse salmo? Muito simples. Eu vou apenas seguir a interpretação que o apóstolo Paulo deu dele, lá em Romanos capítulo 3. E daqui a pouco eu já vou falar dele, lá de Romanos 3, onde Paulo interpreta este salmo aqui para nós. Mas então, o que nós temos aqui? Primeiro, a estrutura do salmo. Primeiro, do verso 1 ao 3, Davi ora pedindo auxílio da parte de Deus. Depois, segunda parte do salmo, do verso 4 ao 10, ele relata a maldade humana e a justiça divina. Os feitos do homem e os feitos de Deus diante da maldade humana. E por fim, ele declara:
do verso 11 ao 12, que o justo tem a bênção de Deus. Isso aqui que eu estou falando é fundamental para você entender o texto. Você saber a estrutura do texto, saber o tema do texto. Do que ele está falando? Por que ele estruturou dessa maneira o texto aqui? Porque isso aqui é a palavra de Deus. Se até autores medianos, eles entendem que é fundamental estruturar algo para transmitir uma ideia, a Bíblia, mais do que qualquer outro tipo de literatura, segue isso. Então, isso aqui é a chave para você interpretar todo o Salmo. E o tema aqui desse Salmo é a justificação pela fé. Pastor, nunca ouvi falar disso. É porque talvez você não frequentou a igreja cristã, ou se frequentou, você não prestou atenção no que o pastor pregou. Porque a doutrina fundamental do Evangelho, que o justo, ele é declarado justo pela fé, diz a Bíblia. Eu já vou pregar disso aqui, daqui a pouquinho já vou falando sobre isso. Mas primeiro, vamos falar da oração aqui. Em primeiro lugar, ele ora em favor de auxílio. Ele está dizendo isso aqui. O salmista começa orando o seu salmo. Ele começa o seu salmo orando. E ele diz, de manhã o Senhor ouve a minha oração. E ele diz isso 2 vezes. Você vai notar que em muitas vezes os salmistas começam exatamente assim. Eles começam orando. E Davi ainda vai além. Ele diz, eu começo o meu dia orando. Os homens de Deus sempre tiveram como uma característica fundamental de suas vidas a oração. Nós oramos. E nós oramos porque somos fracos. Os homens fortes não precisam orar. Nós oramos porque nós reconhecemos a nossa debilidade. Como eu ontem estava indo para a igreja de Lorena, fui olhar o preço do combustível no posto, 2 segundinhos, ali na Dutra, na rodovia. 2 segundos, a hora que eu viro para frente, o caminhão já estava em cima de mim. Ou seja, eu posso acabar por conta de 2 segundos de desatenção. Eu posso deixar de existir por conta de 2 segundos de desatenção. Aí lá em casa eu estou saindo do banho e eu dei uma escorregada assim. E aí eu pensei, puxa vida, inúmeras pessoas, depois que atingem a velhice, elas simplesmente se arrebentam todas, tudo, no chuveiro, com uma escorregada. É por isso que nós oramos. Porque nós identificamos que somos fracos, por isso estamos aqui. Orando a Deus, cultuando a Deus, buscando o favor de Deus e a bênção de Deus sobre nós. Porque nós entendemos que somos pó. Que nós não podemos sair num mundo tão perigoso como este, sem a bênção de Deus ao nosso lado, sem Deus nos guiando, sem Deus nos conduzindo. Por isso o salmista começa o seu salmo orando, por isso o salmista começa o seu dia orando, e você também deve fazer isso. Eu e você não somos nada, precisamos da direção de Deus para tudo, para tudo. Precisamos da bênção de Deus para tudo que fizermos. Um segundo de desatenção e estamos perdidos. Uma palavra mal colocada e podemos colocar tantas coisas a perder. Por isso, o salmista diz, ouve a minha oração. Escuta. E eu oro e espero. É o que ele diz. Eu oro e fico esperando. Porque alguns oram e saem fora. Eles não esperam. Eles não perseveram. Eles desanimam. Eles desistem. Persevere. Este é um sinônimo do cristão. A fé, o crente é aquele que crê, mas um sinônimo de fé é perseverança. São coisas distintas, mas inseparáveis na vida de um cristão. Quem crê, persevera. Persevera, ele não desanima, e ele faz todos os dias as suas orações. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite? Embora pareça demorado em atendê-los, embora pareça, ele não é demorado. Deus tarda, mas não falha, é frase de para-choque de caminhão. Não é a palavra de Deus, porque Deus diz, eu venho na hora certa. Quantos creem? Para aqueles que oram. Segundo, Davi está orando aqui em favor de auxílio. Sobre o quê? Provavelmente tem a ver aqui com o versículo 4 em diante. Ele está orando por conta de seus inimigos, que são malignos e o perseguem. E agora, então, nós temos aqui do versículo 4 ao 10, essa descrição de Davi dando uma descrição sobre a maldade humana e como Deus trata
com esses homens malignos. O que Davi diz no versículo 4, essa é a sentença de Deus em relação aos homens. Deus não se agrada dos homens maus. Eles não são bem-vindos. Deus não tem prazer na iniquidade. O mal não subsiste diante dele. Os malignos não são bem-vindos. E ele começa a dar alguns exemplos. Primeiro, versículo 5. O arrogante não permanece à tua vista. Deus não pode nem mesmo contemplar o arrogante. Deus não quer nem mesmo que o arrogante fique no mesmo lugar onde Deus está. É claro que é figurado o que eu estou dizendo, né? Deus está em todos os lugares. Isso aqui também é só uma linguagem figurada. O arrogante não permanece à vista de Deus. Ora, o salmista diz, não há um lugar neste mundo que alguém pode se esconder do olhar de Deus, porque o olhar de Deus está em todo o mundo. É óbvio que isso aqui é uma linguagem figurada, para dizer o seguinte, os malignos estão distantes, os arrogantes estão distantes do olhar favorável de Deus. Deus olha com bondade para os humildes, mas os arrogantes não podem contemplar e nem ser contemplados por Deus. No verso 5 ele continua, ele diz assim, aborreces a todos os que praticam iniquidade. Em inúmeras vezes nós, em português, para nós a palavra aborrece pode ter aquele sentimento, aquela sensação meio leve. Como assim? Eu estou um pouco aborrecido, não é? Tem a conotação de algo, de uma chateação meio com alguma coisa. Não é esse o sentido aqui. A palavra em hebraico aqui dá uma conotação muito mais forte. Aborrece no sentido de odeia. Por isso, em inúmeras traduções, a palavra aborrece vem traduzida como odeia. Deus odeia os que praticam o mal. Verso 6, ele diz, tu destrói os que proferem mentira. Destrói. O verso 6 também diz, Deus abomina o sanguinário. Sanguinário é sinônimo de homicida. Deus abomina. Veja, não sou eu. Não sou eu quem estou usando esses verbos aqui. Você notou quais são os verbos? Você notou quais são os sentimentos de Deus em relação ao homem? Deus odeia, aborrece, abomina, destrói. Veja os verbos fortes. Não sou eu. É o pastor que é brabo. Pastor que é isso, que é aquilo outro. Quando você lê isso aqui, a conclusão que você chega é que o Deus de Davi é totalmente diferente do Deus dos pastores moderninhos. Totalmente. Totalmente. Por exemplo, uma frase que caracteriza muito bem a crença dos pastores modernos sobre Deus é: Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Já ouviu essa frase? Então você esquece, porque é mentira. Deus odeia o pecado, mas odeia o pecador. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O texto diz isso? O texto diz que Deus odeia o assassinato ou que Deus odeia o homicida? É só uma questão de português, não é nem de teologia. Não precisa nem ser um teólogo. É só entender de português, você vai notar que o texto está dizendo que Deus odeia o homicida. Afinal de contas, como que Deus pode odiar uma coisa e não alguém? Como assim Deus odeia o homicídio? Como separar o homicida do homicídio? Só há homicídio porque existe homicida. O que o texto diz é que Deus aborrece, abomina, é o homem que faz o mal. É isso que o texto diz. É isso que o texto diz. Quem diz Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, é frase de gente que tem um sério problema cognitivo. Eu estou usando eufemismo para dizer gente louca. É frase de gente que quer ser aceita pelo mundo, ao invés de confrontar o mundo. Ao invés de confrontar o mundo. Você notou aqui o tanto de verbo intenso? O tanto de verbo terríveis. Verbos terríveis, terríveis. Deus abomina, Deus odeia. Afinal de contas, que outra reação nós esperaríamos de um Deus justo? Que outra reação nós esperaríamos de um Deus justo, que ama a justiça e odeia o que é mal? A descrição que nós temos aqui acerca de Deus é que Deus está irado. Deus está irado com o mal. É como se ele estivesse pegando fogo. Mas quando você ouve os falsos pastores modernos,
Você acha que o Deus deles olha a maldade e no máximo diz para o pedófilo, olha, não faça isso. Mas, Bosa, dá para fechar a porta? Tá uma falação, rapaz, a gente sai e entra, né? Vamos concentrar aqui, senão eu não consigo nem concentrar aqui. Tem um carro lá, estacionaram algum carro lá, será? Hã? Ah, entendi. Aí eles atrapalham nós aqui, né? Pronto, fecha lá. Senão se daqui eu estou ouvindo o povo falando aí, imagina o povo que está aí. Atrapalha o povo, ainda já se concentra tudo. O texto diz, Deus fica irado com quem atrapalha o culto. É brincadeira. Cadê? Mas enfim. Quando você ouve o pastor moderno, esse é o Deus que eles pintam. Que no máximo Deus olha para o pedófilo e fala o seguinte para o pedófilo: oh, pedófilo, não faça isso. Oh, que feio. Essa é a descrição. Não é essa a descrição de Davi aqui. O Deus dos falsos pastores modernos, eles dizem, Deus é bom e Deus não liga para os seus pecados. A Bíblia diz o contrário, Deus é bom e por isso ele odeia o pecado. Porque Deus ser bom significa que ele odeia o mal. Deus ser bom significa que ele é justo. Portanto, Deus ser bom significa dizer que ele é um juiz que prende, que julga e não deixa impune o crime do homem. Um mau juiz é o juiz do STF, que solta bandido, que deixa bandidos à solta, que permite que os bandidos permaneçam impunes. Esse é o Deus, esse é o mau juiz. Se Deus fosse conivente com o pecado, se deixasse o pecado impune, ele não seria Deus. Moisés não circuncida seu filho, o que era uma lei de Deus. A Bíblia diz que Deus se apresenta diante de Moisés para matar o filho de Moisés. A Bíblia diz que Moisés pede para ver Deus e Deus diz, não, porque vocês são maus, vocês não podem me contemplar. Do contrário, a minha justiça iria esmagá-los. Um dia, Deus condena os amalequitas porque eles eram malignos, eram um povo depravado. E veja a condenação de Deus. Saul, destrua-os. Não deixe ninguém vivo, nem criança, nem velho, nem um bezerro. A Bíblia diz que Saul deixou o rei vivo e deixou alguns bezerros vivos para consagrá-los a Deus. E por isso, a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul. E a partir dali, o rei escolhido por Deus seria Davi. O Deus da Bíblia é um Deus santo que odeia o mal. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, o profeta diz, tu és tão puro de olhos que não pode nem mesmo contemplar o mal. Em Êxodo, Deus se apresenta diante do povo com relâmpagos e trovões. O povo fica apavorado. E o que Deus diz? Gente, desculpa, eu fui muito radical. Não. Ele se apresenta com relâmpagos e trovões, o povo treme, e Êxodo 20:20 declara, isso aconteceu, a fim de que o temor do Senhor esteja diante de vós, para que não pequeis. Todo o livro de Provérbios diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ah, mas isso aí é o Deus do Antigo Testamento, pastor. Jesus no Novo Testamento ele é hippie, ele é paz e amor, ele não é assim não. Você não lembra qual foi o tratamento que Jesus deu aos pecadores que não queriam se arrepender? Os fariseus eram pecadores que não queriam se arrepender. Deus foi misericordioso com o pecador que quis se arrepender. Mas qual foi o tratamento que Jesus deu aos pecadores que não queriam se arrepender? Qual foi o tratamento que Jesus deu aos fariseus? O que ele disse acerca dos fariseus? O juízo de Deus, que há de descer sobre vocês, vai ser muito mais terrível do que o juízo que desceu sobre Sodoma e Gomorra. O povo de Sodoma e Gomorra era tão depravado que queria manter relação sexual com anjos. Por isso a Bíblia diz que Deus destruiu todo o povo de Sodoma e Gomorra, sem exceção. Crianças, mulheres, gado, tudo morreu. Fogo e enxofre desceu do céu. E Jesus, no Novo Testamento, ele chega e diz para o povo, o mesmo acontecerá com vocês. Não, na realidade, vai acontecer bem pior. Ele chamou os fariseus de cobras
e disse que eles iriam para o inferno. Jesus também um dia no templo, ele viu homens roubando no templo. O que ele fez com os homens? Ele sentou-se à mesa e lhes disse: gente, para com isso. O que vocês estão fazendo? Ou a Bíblia diz que ele virou as mesas e ficou irado com um chicote na mão. Jesus é Deus. Ele é a cara de Deus. Não há um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo. Há apenas um Deus que é justo, santo e se ira com o mal. No Antigo e no Novo Testamento. No Novo Testamento, lá na igreja primitiva, um rapaz, ele mente e ele é morto no culto. Morre no culto. Não mentiu para levar vantagem, para ganhar algum dinheiro. Não, ele trouxe um terreno e ele disse que tinha vendido o terreno por 100 mil e na realidade havia vendido por 200 e ele trouxe ali 100 mil e falou: está aqui todo o dinheiro do terreno, entregou ali nas mãos de Pedro. E Pedro falou: ninguém pediu para você trazer isso aqui, você podia ter ficado com ele. Agora, por que você veio para tentar mentir para Deus? Vai morrer, o cara cai duro no culto. Você imagina um trem desse? O cara está trazendo oferta aqui, o cara cai duro. Pá! Deus meu, e 100 mil ainda. Brincadeira não, hein? Isso no Novo Testamento, o Deus da graça. Esse é o Deus, só há um Deus. Só há um Deus. Deus não pode deixar o pecado impune. Caso ele deixe, ele não é Deus. Muitas vezes eu ouço o pastor moderninho dizendo assim: eu vim pregar para vocês, não o Jesus dos religiosos, esse Jesus irado. Eu não vim pregar para vocês esse Jesus. Para esses pastores, o Deus deles, o Jesus deles, não se importa com o mal. Ele olha o pedófilo e vê apenas como se fosse uma espinha, um leve incômodo. O Deus verdadeiro vê o pedófilo. O Deus verdadeiro vê o adúltero. O Deus verdadeiro vê o homem cometendo o mal contra o outro e fica irado. Quando você passa na rua e você vê um homem maltratando um senhor, indefeso e frágil, se você tem um mínimo de humanidade, você deve arder de ira. Se você tem um mínimo de amor, um mínimo de coração, ao ver um ser indefeso sendo agredido, você deve ficar irado. Por que nós esperamos que Deus fique de outra maneira quando nós fazemos o mal uns aos outros? Por quê? Por quê? Por quê? Sendo assim, o que Deus diz em relação a esses homens maus? Verso 10. Declara-os culpados, rejeita-os. Essa é a sentença de Deus. Agora, eu vou te dar a interpretação que Paulo deu sobre esse texto. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10. Veja o que Paulo diz. Como está escrito. Paulo está fazendo uma citação. Como está escrito. Escrito onde? Em várias porções. Ele vai citar aqui várias porções. Uma delas, o Salmo 5. Veja que aqui o Salmo 5, Davi descreve os homens como: a garganta deles é sepulcro aberto. Davi vai falar isso aqui agora. Vários exemplos Davi vai dar aqui em Romanos 3, que ele retirou ali do Salmo 5. Veja, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Note isso, não há justo, vírgula, nenhum sequer. Porque às vezes nós falamos assim: todo o mundo veio. Ou os brasileiros são preguiçosos. A gente está querendo dizer que todos os brasileiros são preguiçosos, sem exceção? Não, a maioria. Aqui, para que a gente não tenha dúvida de que ele não está falando que a maioria é assim. Ele está dizendo que todos os homens, que cada homem deste mundo é maligno. Ele diz, não há justo, vírgula, nenhum sequer. Nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Está vendo a repetição? Não há quem faça o bem, vírgula, não há nenhum sequer. E agora ele vai fazer uma citação quase que palavra por palavra do que Davi disse aqui no Salmo 5. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Até aí. Qual foi a interpretação que que Paulo fez do Salmo 5? No Salmo 5, Davi está descrevendo aqueles homens que o perseguiam de maneira bem negativa.
e dizendo que aqueles homens são malignos e que Deus deve rejeitá-los e destruí-los. Não é? Paulo pega o Salmo 5, a descrição que Davi dá daqueles homens e aplica a toda a humanidade. Paulo está dizendo, o que Davi disse acerca daqueles homens é verdade sobre cada ser humano neste planeta. Sem exceção. Do mais novo ao mais velho, todos receberam apenas uma sentença de Deus, culpados. E veja como que aqui no versículo 10, Davi diz, declara os culpados, rejeita-os. E Paulo em Romanos 3 diz a mesma coisa. Veja, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável. Todos os homens são culpados. É o que a Escritura diz. Todos os homens, sem exceção, são malignos, depravados, merecem a condenação de Deus. E aí eu chego ao meu terceiro e último ponto. A bênção de Deus está sobre o justo. É o que Davi diz aqui no versículo 11. Versículo 12. Tu abençoas o justo. Deus abençoa o justo e rejeita o ímpio. Ok. A pergunta é, quem é esse justo? Davi é o justo? Davi diz, Deus abençoa o justo. Davi é o justo? Ele é? Ele pode dizer que ele é justo? Ele diz aqui, Deus abomina o sanguinário, o homem que derrama sangue. Você lembra o que Davi fez? Davi dormiu, Davi tinha várias mulheres, várias. Aí ele foi e pegou a única mulher que Urias tinha, Betseba, dormiu com ela. Ele a viu tomando banho, ele ordenou que ela fosse trazida, ele se deitou com ela ficou grávida. Então Urias estava na guerra, servindo Davi. Davi manda Urias voltar, faz uma festa para Davi, tenta embebedar o cara não cai na pegadinha de Davi. Davi então manda o cara para casa e fala, vai dormir com a sua esposa, vai para casa. Enquanto o povo está em guerra, seus companheiros estão em guerra, vai para casa. A esperança de Davi é, deite-te com a sua esposa e você vai pensar que o filho é seu. Essa era a maneira de Davi. Aí diz o texto que o rapaz falou, não posso. Ele ficou sentado à porta de sua casa e disse, não vou entrar. Enquanto todos os meus companheiros estão na guerra, eu vou ficar aqui? Aquilo ali era uma vergonha para Davi, não é? Era Deus usando aquele homem para ver se voltava o senso de justiça na vida de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi não fez isso, ele não se arrependeu. Pelo contrário, ele então enviou o homem para a guerra e falou, Joabe, meu comandante, coloque Urias na frente de batalha. Aí a Bíblia diz então que Joabe envia uma notícia, meu rei, perdemos na batalha, muitos homens morreram, e ele fica muito irado, Davi fica muito bravo. Quantas pessoas morreram? E ele fica bravo. Mas Joabe diz assim, quando você disser isso, que muitos morreram, diga o seguinte, Urias morreu. Diz então a Bíblia que quando ele ouve isso, a ira dele se esvai. Davi então é o homem aqui que diz, eu não tenho sangue em minhas mãos? Ele pode dizer isso? Deus diz aqui, Davi está dizendo, inspirado por Deus, Deus destrói aqueles que mentem. Davi era um mentirosinho bem bom, hein? Deus destrói os mentirosos. Deus destrói. E alguém pode dizer, não, talvez foi um momento de um lapso ali, uma escorregadinha rápida. Estudiosos estimam que Davi ficou naquele processo ali de adultério até arrepender de 6 meses a 1 ano. E outra, você não precisa nem disso para saber que demorou o negócio de Davi. Porque veja, ele deitou com a moça. Primeiro ele olhou a moça. Ele viu a moça, mandou trazer, deitou com a moça. Aí o que ele fez? Arrependeu? Não. Tentou fazer um planinho para se safar. Não deu. Aí ele arquitetou de novo, mandou o cara para frente de batalha. Ou seja, não foi do dia para a noite. Davi é o homem que merece morrer. Davi é o homem que é o sanguinário. E você? Você nunca mentiu? Você não tem sangue em suas mãos? A Bíblia diz que se você chamar o seu irmão de tolo, você já é culpado de assassinato. Pronto, somos todos homicidas, não? Portanto, a sentença de Deus em relação a mim e a você é, você não pode permanecer diante de Deus. O arrogante não pode. Arrogância é o meu e o seu sobrenome. Mentira é o ar que respiramos. Engano
É o nosso coração batendo. A sentença de Deus é: eu e você temos que ser consumidos. Se Deus nos deixar impunes, Ele é imoral. 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 Por isso, Ele diz: os homens maus não podem permanecer à minha vista. O que significa isso? Em Mateus 25:30, Jesus dá um exemplo. O servo inútil, lançai-o nas trevas, na escuridão, longe dos meus olhos. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tortura. Choro e ranger de dentes é isso. Tortura. Serão torturados. Tu destróis os homens maus. Destrói. Sabe como? Por exemplo, quando Jeremias e Isaías profetizaram a destruição de Israel, porque Israel era exatamente isso aqui. Deus disse: vocês serão trucidados. Isaías e Jeremias profetizaram: vossas mulheres serão estupradas, vossos homens serão mortos, vossas crianças serão dilaceradas. Assim diz o Senhor. E Lamentações, que é um livro que vem depois das profecias, descreve exatamente isso. As mulheres foram violadas, crianças morreram de fome nos braços de suas mães. Tu destróis os homens malignos. Pastor, se é assim, se Deus abençoa apenas o justo e não há um justo sequer, diz Paulo, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo pela sua própria justiça? Ninguém. No Salmo 103, versículo 3, a palavra de Deus diz: se o Senhor observar iniquidade, quem subsistirá? Se o Senhor colocar os seus olhos sobre os nossos pecados, quem pode ficar de pé diante de Deus? Ninguém. Por isso, Paulo, interpretando esse texto do Salmo 5, declara que há apenas uma herança para os homens. Porque todos eles são malignos e todos eles receberam a mesma sentença. Culpados, merecem ser rejeitados, sem exceção. Mas veja, Deus não pode deixar de punir o meu e o seu pecado. Se um juiz deixa um criminoso sair pela porta, mesmo que o criminoso seja comprovadamente culpado, ele é um mau juiz. Deus não pode nos deixar sair impunes, senão ele seria pecador e então não seria Deus. Portanto, existe algo na nossa fé cristã que se chama justificação pela fé. O que é isso? O que significa justificação pela fé? Você pode ser declarado justo pelas suas próprias obras, caso você seja perfeito em todos os dias da sua vida. E não peque nem mesmo uma vez em um dia. Aí você é declarado justo pelos seus feitos. Ou você pode ser declarado justo crendo nos feitos de Jesus, na cruz do Calvário, onde ele cumpriu a sentença que Davi deu e que Paulo deu. Culpado. 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 Lembra de Isaías 53? Que diz que o homem é mau e fala sobre Jesus como Messias? Veja o que diz. Certamente ele, Jesus, o Messias, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi traspassado. E moído. Veja o termo que o texto diz. Cristo foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Veja o verbo aqui, moer. Deus Pai teve prazer em trucidar Jesus Cristo na cruz, em moê-lo na cruz do Calvário. Você se lembra da palavra propiciatório? Lembra? No Antigo Testamento existia a Arca da Aliança. Dentro da arca existia a lei, que o homem quebrou. Em cima existia algo chamado propiciatório. Ali, em cima, nesse propiciatório, era derramado um sangue. O que significa a palavra propiciação? Propiciação significa desviar, aplacar a ira por meio de uma oferta. Aplacar a ira por meio de uma oferta. Portanto, o significado de propiciatório, quando derramava o sangue ali,
Deus então via que a lei que havia sido quebrada havia sido satisfeita. A punição pelo pecado do homem havia sido satisfeita, sangue foi derramado. Então, a ira de Deus é aplacada. Por isso o texto diz que Deus teve prazer em moer Jesus Cristo. Porque naquele instante, a sentença de Deus de que o homem precisa morrer por conta de seu pecado foi feita, foi cumprida, foi satisfeita. Portanto, a Bíblia diz que Jesus não tinha pecado, mas ele carregou sobre si os nossos pecados. Portanto, só há um meio de o homem ser salvo de acordo com a nossa fé cristã. Por meio da fé no sacrifício vicário, no sacrifício da cruz de Jesus Cristo por mim, por você, por nós. Nenhum homem pode ser salvo pela sua própria bondade. É isso que Davi diz aqui também. Veja comigo, no versículo 7. Porém, eu, pela riqueza da minha bondade, entrarei na tua casa. É isso que está escrito? Não? O que está escrito? Eu, pela riqueza da tua misericórdia. É porque o Senhor é misericordioso que eu posso entrar na tua casa. Porque eu já matei gente, eu já menti e enganei. Foi isso que eu fiz. Eu não poderia entrar. Eu sou tão sanguinário contra esses homens. Eu posso entrar por conta da tua bondade. Veja o verso 11. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Quem é que pode ter a bênção de Deus? Aquele que crê em Cristo Jesus. Você se lembra de quando os discípulos, quando Jesus estava sendo crucificado, os soldados romanos despiram Jesus e pegaram suas roupas? Lembra? Você se lembra que na Bíblia a roupa simboliza justiça? Lá em Jeremias diz que a roupa do homem é como o trapo da imundícia. Ou seja, a justiça do homem é como o trapo de imundícia, suja. Lembra lá de Apocalipse que diz que o linho fino, o linho branco, representa a justiça? Ali, na cruz, Jesus ficou nu. Ele se tornou culpado. E nós, os bandidos romanos, pegamos a veste dele. É isso que a Bíblia diz que aconteceu na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Deus nos deu a justiça dele. E é só por isso que você pode orar. É só por isso que você pode começar o salmo orando como Davi começou, e você pode começar o dia orando. Porque do contrário, você não poderia entrar na presença de Deus e orar. Você teria que ser fulminado. Você só não o é. Porque se você creu em Cristo, a Bíblia diz que você foi lavado de todo o seu pecado. E somente isso pode pagar os seus pecados. Boas ações não pagam. Porque por mais que você faça coisas boas, as suas boas coisas ainda são más. Porque elas são podres, elas são imperfeitas. Portanto, o que a Escritura diz, para mim e para você, por meio desse salmo, é que Deus não mudou. Deus não mudou. Deus não mudou. Ele continua irado. E se você está entendendo o que eu estou falando aqui, você tem que fazer a seguinte pergunta. Se Deus se ira com os homens maus, como Ele pode nos amar, sabendo que todos nós somos maus? Está vendo como que é fundamental você deixar de lado aquela frase herética do pastor moderninho, do pastor, tipo o pastor Lucinho, que diz, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não. Se você chega com essa frase, você não vai entender o Evangelho. Você tem que entender como Paulo falou aqui. Deus odeia o homem mau. E nós somos maus. Portanto, como nós nos transformamos de objetos da ira de Deus, do furor de Deus, do ódio de Deus, em objetos do amor de Deus? Como isso aconteceu? Como? Na cruz. Porque na cruz do Calvário, todo o homicídio que nós cometemos, todas as mentiras que nós fizemos, todos os crimes que nós cometemos, foram pagos na pessoa de Jesus Cristo. E ali Ele carregou sobre si as nossas transgressões e nos deu a sua justiça. E então, de objetos da ira de Deus, nos transformamos em filhos amados do Senhor. Quantos creem? Agora, para encerrar, João disse, vocês estão procurando fugir da ira vindoura. Como fugir da ira de Deus? Jesus não é esse Jesus dos pastores gospel. Jesus não é
esse vovô bonachão dos falsos pastores modernos. Jesus é ira contra o mal. Isso é tão verdade que o único homem verdadeiramente corajoso neste mundo se chama Jesus Cristo. E, diante da cruz, a Bíblia diz que ele fraquejou. Que ele ficou com medo. Por quê? Dos cravos? Dos romanos? Da tortura? Não. Ele temeu, porque ele sabia que naquele instante ele iria beber do cálice da ira de Deus. Se até Cristo tremeu diante da cólera de Deus, o que está reservado aos homens maus? Aos homens que não receberam a justiça de Cristo, aos homens que não creram em Cristo Jesus. O que está reservado? É o que a Bíblia diz em Mateus por meio da boca de Jesus, quando Jesus disse: quando eu voltar e iniciar o meu juízo, os homens maus vão clamar: montes, caí sobre nós e escondei-nos da ira do Cordeiro. O que eles estão dizendo é: preferimos ser esmagados por montanhas a enfrentar a ira de Deus. Lembra de Apocalipse? Que descreve uma grande ceia no dia da vinda de Jesus. E sabe o que vai ser a comida? Os homens maus. Os homens maus serão a comida. É assim que Deus descreve. É assim que Deus descreve como ele há de tratar aqueles que não se arrependeram de seus pecados e não creram em Cristo Jesus e não se transformaram em justos. Serão condenados por toda eternidade. Serão jogados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, para todo o sempre. Porque o inferno, disse Jesus, é o lugar onde o verme não morre. É o lugar onde o fogo nunca se apaga. Portanto, o que a Escritura diz é: a bênção de Deus está apenas sobre um tipo de gente, sobre o justo. E quem é o justo? Quem é o justo? Na Bíblia, o único homem justo é Jesus Cristo. E o único justo é aquele que recebeu a justiça de Cristo. Como? Pela fé. Pela fé. No tribunal de Deus, Deus vai julgar toda a humanidade um dia. E vai perguntar para os bodes, os homens ímpios: vocês são inocentes ou culpados? Vocês são justos ou injustos? E eles vão dizer: Senhor, eu nunca matei, eu nunca... E eles vão tentar se defender. E Deus vai dar a sentença a todos eles: vocês são injustos. A sentença de vocês é a condenação eterna. Do outro lado estarão os cristãos. E Deus há de perguntá-los: vocês são o quê? E eles vão responder: somos justos. Por quê? Porque nós temos a justiça de Cristo. Porque o Espírito de Deus nos regenerou. Porque o sangue do Cordeiro nos lavou de todo pecado. E o Senhor tem nos transformado a cada dia em pessoas melhores. Tem nos transformado em justos na prática a cada dia, por meio de seu Espírito Santo. É o que a Escritura diz. Essa é a fé cristã. É o que nós cremos. É o que você precisa ensinar para o seu filho. Não são os bons que são salvos. Por quê? Não existe homem bom. São os pecadores depravados que são salvos. Por quê? Só existe esse tipo de gente. Mas pecadores que se arrependem e creem na cruz do Calvário. E por isso, por creem, são declarados justos. É o que a Escritura diz a meu e a seu respeito. A respeito de todos aqueles que têm uma fé verdadeira. São justos, são salvos, são objetos do amor de Deus.